Olá, como vai? Obrigado pela tua companhia aqui junto ao tutorial e nele nós vamos simular um efeito de fumaça usando partículas junto a um texto que vai ser transformado em um objeto de malha. Vamos ver como é simples fazer isso. O primeiro passo é criar o texto. Vamos lá. Selecionamos o cubo, tecla X, Shift A, adicionamos um objeto texto. Aproximando aqui com a rodinha, vamos fazer esse texto virar em relação à superfície imaginária. Usamos RX90. Notem que o objeto texto ele vai ter aqui uma fonte representada pela letra F, que é as propriedades na barra de propriedades. Vamos clicar nela, vocês vão ver aqui as propriedades que vão permitir alterar as configurações do texto. O primeiro passo vai ser nós entrarmos no modo Edit Mode e vamos redigitar esse texto. Vamos usar aquela borracha do teclado e vamos digitar a palavra em português fumaça. Vamos voltar para o modo Object. E aqui com o texto feito, nós vamos utilizar as configurações. Na guia Geometria, nós vamos encostar o cursor na opção Extrude, aqui em Modification, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado vamos arrastar o mouse para a direita. Veja que nós damos corpo ao texto. Aproveitando ainda, vamos vir aqui na coluna Bevel, que é a chanfrura, encostar o cursor em Depth, pressionar o botão esquerdo e arrastar para a direita. Com isso a gente cria um efeito bem legal aqui no texto. Rolando a barra de rolagem, nós vamos até a guia Parágrafo. Em horizontal alinhamento, nós vamos clicar em Center. E vamos, nessa opção Spacing, que é o espaçamento, espaçar as letras que formam o texto. Então vamos usar a opção Letter, que são letras. Clicando na setinha direita, a gente afasta as letras uma das outras. E vamos voltar a nossa visão, já que estamos usando em perspectiva, para o modo de frente. E novamente em View, vamos mudar para o modo ortográfico, que é aquela vista de dois planos. Temos aqui o nosso texto, e o primeiro passo para transformar esse texto em fumaça é necessário que eu altere a sua forma, já que ele é um objeto texto. Vocês vão ver aqui por causa da letra F. Então, para nós fazermos a alteração, basta a gente usar o Alt C e vamos usar a opção Mesh from Curve. Veja que aquela letra F desapareceu e se transformou em um triângulo com três pontinhos, ou seja, esse objeto não é mais um texto. Portanto, se eu entrar no modo Edit Mode, veja que eu não tenho mais como redigitar as fontes. E aqui vocês vão ver que o objeto ele é um objeto complexo agora, formado por uma diversidade de arestas, faces e vértices. E vamos selecioná-lo com a letra A. Então, a gente vai usar a ferramenta na guia Tools, que fica aqui na esquerda. Vamos rolar a barra até a opção Remove Duplos. Clicando aqui, notem que aqui em cima eu tenho uma quantidade de vértices removidas, que eram vértices dobradas com a transformação. Para alinhar e alisar melhor essas arestas que compõem aqui o texto, eu vou aproximar um pouquinho, eu vou encostar o cursor na área, clicar a barra de espaço e escrever a palavra em inglês Limited Dissolve. Vamos clicar nessa opção com o botão esquerdo do mouse. Veja que eu consigo fazer com que a frente do texto fique mais leve. Vamos dar o Ctrl N apenas para apontar as normais. E vamos voltar ao Object Mode. Pronto, pessoal, já temos aqui o texto que iremos usar no efeito. Vamos aplicar agora o efeito Quick Smoke, que é um efeito de fumaça pronto, para nós utilizarmos os nossos recursos aqui necessários. Então, clicando em Object, Quick Effects, que são efeitos rápidos, Quick Smoke. Quando nós clicamos, observem que o próprio efeito Quick Smoke já colocou um domínio. Se nós voltarmos aqui para a barra de propriedades, onde tem o ícone em forma de uma bolinha quicando, as propriedades já vai apontar que essa área aqui é denominada o tipo Smoke Domínio, ou seja, é nessa área que a fumaça irá circular. E se eu clicar no texto, vejam que o efeito Smoke já criou para ele o tipo fluxo, ou seja, é onde a fumaça irá ser projetada. Temos aqui o Flow Type, vamos mantê-lo em Smoke. E observem que quando eu vier aqui na janela de baixo inferior, clicar em Player ou Alt a fumaça irá ser jorrada aí pela malha do objeto. Por que malha? Se vocês olharem aqui nessa guia chamada Flow Source, que é uma opção que tem,
nós estamos utilizando o quê? A Mesh para poder gerar esse efeito que vocês estão vendo. Eu vou mudar isso aqui para a opção Particle System, ou seja, eu vou gerar a fumaça através de partículas. Então, clicando aqui, vamos voltar então agora a nossa agulha aqui para o frame 1. Vamos clicar aqui e vamos dar o Alt. Veja que agora ó, não tenho nada sendo expelido pelo objeto texto, porque eu preciso fazer com que exista um sistema de partículas junto ao texto para poder gerar o que eu estou solicitando aqui nessa opção Flow Source. Então, com isso, eu vou clicar selecionando o texto na opção de partículas. Veja que eu não tenho partícula nenhuma ainda gerada e vou usar essa opção New. Pronto. No momento que eu dei o new, eu já criei um sistema de partícula aqui, eu posso até mudar esses nomes. Vamos colocar aqui, por exemplo, fumaça e fumaça para não confundir a nossa cabeça depois. Enter. Então, demos a esse nome de Particle System o nome fumaça. Eu vou aproximar aqui com a rodinha, veja que começa a surgir um monte de pontinho que são as partículas que vão ser expelidas pelo texto. Porém, se eu voltar aqui para o frame 1 e der o Alt, a fumaça não irá sair mesmo as partículas sendo expelidas. Então vamos organizar essas partículas de tal forma que ela nos permita utilizar o efeito de forma necessária. Primeiro passo, aqui na guia Emission, nós vamos mudar esse number, vamos deixar aqui com 5.000, por enquanto. Veja que eu consigo dar mais partículas aqui ao texto. Mas eu preciso fazer com que o tempo de emissão dessas partículas seja rápido. Vocês vão ver que eu estou utilizando aqui as partículas sendo emitidas de 1 até 200. Eu vou diminuir esse tempo aqui de 1 até 3 e vou dar o Enter. Vamos voltar ao passo inicial? Veja que as partículas são emitidas de forma rápida. Eu quero agora dar um pouco de tempo também ao tempo de visualização que essas partículas permitirão durante o efeito. Eu estou utilizando aqui 50 frames em lifetime. Eu vou mudar para apenas 5 frames. Não se preocupe, esse tempo aqui vai ser necessário para o efeito que nós queremos criar. Então vamos deixar aqui bem do início. Vamos agora só dar uma organização nessas partículas em relação ao texto. E o primeiro passo vai ser utilizar essa opção Emit From, mudando de Jittered para Random. Com Random eu consigo organizar um pouquinho mais essas partículas para que elas fiquem bem próximas. E vamos aqui vir na guia Physics. Nessa guia Physics nós vamos usar essa opção No. O que que isso aqui significa? Eu tirei o efeito físico. Então observe que as partículas ficam bem mais ajustadas aqui ao texto. Então se eu voltar aqui no efeito físico e clicar em Newtonian, em vez dele ficar grudado, cai. Então para isso que a gente utiliza essa opção No aqui, a gente tira o efeito físico. Então as partículas grudadas, nós vamos observar que quando eu der o render, as partículas sairão emitidas em forma de facho de luz. Por quê? Porque aqui em render nós estamos utilizando o modo Halo, que é o modo que dá essa emissão que vocês estão vendo. Nós vamos mudar essa opção aqui para None. Veja que se eu der o render novamente, aparecerá apenas a forma do texto, mas aquela fonte luminosa não acontecerá, porque eu estou utilizando aqui nenhuma, tá? Então eu vou mudar essa opção Display para o modo Point. Mesmo no modo Point, se eu der o render, vocês vão ver da mesma forma anteriormente. Pronto. Então com essas alterações aqui, nós vamos só tirar o Emery. O Emery permite que o texto seja visto. Então nós vamos clicar aqui para desabilitar essa funcionalidade. Então vamos selecionar o texto, vamos vir aqui em partículas. No efeito Smoke Flow, nós selecionamos o quê? O sistema de partícula. Temos que dizer agora qual foi o sistema de partícula que nós atribuímos para o efeito. Vamos clicar nessa caixinha. Note que tem aquele que nós criamos, o chamado fumaça. Vamos clicar nele. Pronto. Se eu der agora o player, vejam que agora o texto emite esse efeito que vocês estão vendo aí. Precisamos fazer algumas coisas aqui diferenciadas. E o diferenciado que nós vamos fazer é selecionar o Smoke, por exemplo. Vamos dar uma resolução melhor aqui para ele. Vamos deixar 96. No máximo isso, tá ok?
não mais do que isso para não pesar. Vamos agora selecionar o texto, vamos vir aqui no efeito físico e nós vamos dar um tamanho menor para essas partículas de fumaça que serão geradas pelas partículas. Então vamos colocar aqui um valor 7,75. Vamos então agora promover o nosso ajuste de iluminação para fazer com que o efeito saia bem legal, tá ok? Para isso nós vamos mudar para a visão de topo, vamos selecionar o objeto lâmpada, vamos clicar o G para deslocar a lâmpada para esse ponto, deixar um aqui nesse canto, vamos fazer algumas alterações aqui na lâmpada, vamos mudar essa lâmpada para o formato, ó. Já que nós estamos utilizando o formato de ponto, vamos mudar para o formato de sol. E com ela nós vamos dar uma rotação, ó, em direção ao texto. Vamos dar um Shift D, X, com a cópia da lâmpada, nós vamos dar uma rotação em R nessa direção. Bem, vamos ver agora pela visão da câmera. Nós estamos vendo o texto nesse ponto, vamos ajustá-lo para que ele fique de forma frontal aqui à câmera. Vamos ver agora o efeito. Se nós dermos o render, veja que a fumaça já aparece aqui, ó, com o texto simulado por ela. Vamos dar o ESC para sair. Vamos só melhorar aqui o nosso efeito de fundo, clicando em Word. Vamos mudar essa cor para um preto intenso. Vamos novamente dar o render, ficou melhor aqui, tá? Bem, em relação à fumaça colorida, pessoal, a gente pode, vou dar o ESC aqui para sair, selecionar o texto e com o texto selecionado, na propriedade de efeito físico Smoke, que foi aplicado para ela, notem que eu tenho aqui a opção chamada Smoke Color. É aqui que nós vamos alterar a cor da fumaça. Então, se eu quiser dar uma cor diferente a essa fumaça, eu posso clicar aqui nessa caixinha, posso aumentar essa intensidade, por exemplo, e dar um azul. Vamos voltar aqui. Pronto. Aqui a fumaça gerada, ó, vai ser uma fumaça de cor azul. Se eu quiser uma fumaça verde, por exemplo, eu dou um ESC, venho aqui Smoke Color, uso o verde, vou gerar novamente o efeito do passo inicial. Se eu voltar aqui no render, veja que a fumaça sai de cor verde. Eu posso agora também, se quiser, criar aqui na cena um objeto de campo de força para criar o efeito de dissolução da fumaça. Como é que eu faço? Com o cursor, Shift A, Force Field, vou escolher aqui um Force Field do tipo Vortex, que é aquele twister que a gente cria. O vórtice já foi criado, vamos dar um S de escala para aumentá-lo aqui. Vamos girá-lo com uma inclinação em Y, que é a seta que está apontando para a gente. Vamos deixar o efeito fazer isso. Bem, se nós dermos animação, vocês vão ver algo parecido com isso. Ó. O efeito ele vai estar promovendo uma força fraca e nós vamos vir aqui, clicar. Vocês vão ver que o tipo que eu estou usando é o Vortex. Eu vou aumentar esse valor aqui, por exemplo, para 5. No momento que eu der a animação, veja que a fumaça ela toma, ó, o efeito tendo como base aí esse vórtice. Eu não vou ter tempo aqui de explicar os detalhes, simulação bem definida, até porque demoraria muito tempo aqui no tutorial. Apenas para dar dica a vocês que vocês podem usar esses campos de forças em relação à fumaça para criar alguns efeitos razoáveis aqui de dissolução. Vocês podem alterar essas configurações, usar a força maior, reposicionar. De acordo com a vontade de vocês aí, vocês façam o experimento com o que vocês pretenderem. E vamos lá. Para eu poder criar o vídeo agora do efeito, eu posso por aqui embaixo, em vez de utilizar o 250 frames, vou usar aqui apenas 60. Então, em End, eu vou dar 60. Vai me dar aproximadamente 2,5 segundos aí do efeito. E aqui em cima, eu vou procurar o ícone que representa a cena, a renderização aí do efeito. Então, clicando aqui, ó, na câmera, eu vou escolher a dimensão do vídeo que eu quero. Eu vou usar aqui o HD TV 720. A escolha é livre, tá? E aqui na saída eu vou dar um nome para o arquivo. Vou botar efeito. E aqui eu vou escolher nessa coluna o tipo de arquivo de vídeo que eu quero gerar aí com efeito. Então, vou clicar aqui em AVI JPEG. Vocês podem usar qualquer um desses, tá? Feito o procedimento, clico em RGB, qualidade deixo em 100% e vou clicar em Animation. Veja que agora o quadro a quadro do efeito vai ser processado. Vamos esperar aí terminar os 60 frames que nós selecionamos aqui. Veja que a fumaça já começa a ser gerada.
E quando chegar no frame 60, eu volto aqui para concluir o tutorial. E aqui concluído o processo da animação, através da timeline, chegamos nos frame de número 60. Vocês podem ver isso aqui, ó, bem no canto superior esquerdo. Eu tenho já esse efeito aqui final e posso dar a execução do vídeo clicando aqui em Render, clicando aqui também nessa opção Play Rendered Animation. Posso usar a tecla de atalho Ctrl mais F11. Eu vou ter aqui o efeito daquele vídeo sendo divulgado. Há um retardo aqui, da dissolução aqui da fumaça, e nós vamos apenas lembrar que, vamos sair daqui da renderização com ESC, quando nós utilizamos o efeito de partículas junto ao texto, vamos clicar aqui no ícone de partículas, nós usamos a lifetime aqui de volta para 50. Vamos mudar esse valor. Eu vou querer que ele tenha um tempo de vida em torno de 5 e vou dar o Enter. Com isso aqui eu altero. E essa quantidade aqui de partículas, em vez de 5.000, eu vou colocar 50.000. Vamos voltar aqui para ver como é que sairia aí o efeito. Não vou precisar aqui aguardar, eu vou fazer novamente o procedimento de renderização por animação e vamos ver o resultado aí no final. Espero que vocês tenham compreendido as dicas aí para chegar nesse efeito e usem a criatividade de vocês para criarem outras evoluções com esse efeito de fumaça. Até o próximo tutorial.